Salmo 132, como eu disse, no verso 1 em diante, ele diz ao Senhor: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Verso 5, leia comigo bem forte: até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Diga aleluia. O que Davi poderia buscar nessas circunstâncias era um lugar para ele reclinar a sua cabeça, mas a oração que Davi faz é outra. Antes de construir algo para si, antes de buscar algo para ele mesmo, antes de ter uma casa, o clamor que havia no seu coração era: eu vou construir uma casa para o Senhor, eu vou edificar algo para o Deus Todo-Poderoso. Antes dele procurar um palácio para si mesmo, Davi estava preocupado com a casa de Deus. No Antigo Testamento, a casa de Deus era um prédio. No Antigo Testamento, a casa de Deus era feita por pedras. No Novo Testamento, Deus já não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Esse lugar onde nós estamos aqui não é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Mas quando, como pedras vivas que somos, nos reunimos aqui como estamos nessa manhã, no nome de Jesus, a casa de Deus ela é edificada, a presença de Deus é manifesta. Nós somos casa de Deus nessa geração. Portanto, amar a casa de Deus envolve amar a igreja. Amar a casa de Deus envolve amar esse ambiente, amar essa atmosfera, amar a vida em comunidade. Amar a casa de Deus é amar o povo de Deus, é amar a família de Deus, é amar essa edificação. É tão interessante que é justamente o oposto do que muita gente faz pela internet, querendo ser zelosos, e se tornam completamente críticos com relação à igreja, com cara de que são corretos, com imagem de que estão sendo fiéis, e só sabem falar coisas negativas a respeito da igreja, só sabem falar mal a respeito da igreja. Mas se eles estivessem pelo menos edificando algo, se eles estivessem pelo menos construindo algo, mas acredite, a maior parte dessas pessoas não querem saber da casa de Deus, porque acreditam que a igreja não existe mais. Muitos sim, foram decepcionados por instituições religiosas e levantam uma bandeira dizendo que a igreja se corrompeu, que Deus não está mais edificando a sua casa. Mas eu te digo isso, em nome de Jesus, isso é uma mentira. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o Senhor pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. E Jesus então devolve a pergunta a eles e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, o apóstolo Pedro, toma a frente da situação. Pedro um sanguíneo, Pedro hemorrágico, mas ali falando pelo Espírito, que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez os discípulos se prepararam para ouvir uma bronca de Jesus. Como assim, Pedro? Você está dizendo que Cristo é o Filho de Deus? Isso para os judeus era uma grande quebra de paradigma, um homem ser chamado de Filho de Deus. Mas qual é a resposta de Jesus a ele? Mateus capítulo 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou, leia comigo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja, ele continua dizendo no verso 17, projeta para mim, verso 18 na verdade: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra, e a pedra aqui não é Pedro, a pedra aqui é Ele mesmo, é Cristo. Ele é o fundamento da igreja, Ele é a pedra angular, Cristo é o nosso fundamento. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu pergunto a você: o que Cristo está fazendo hoje? Edificando a igreja. O que Cristo está realizando hoje? Edificando a casa de Deus. No que Cristo está envolvido hoje? Na edificação da igreja. E eu te pergunto: alô, tem alguém aqui comigo nessa manhã ainda? Ele já terminou de edificar a sua igreja? Essa obra ainda está em andamento? Sim, mas quantos querem cooperar com o Senhor naquilo que Ele mesmo está fazendo? Davi era esse era o espírito de Davi. Ele tinha um coração pela casa de Deus. Enquanto todos estavam atrás dos seus próprios interesses, enquanto todos grandes conquistadores buscavam para si um nome, uma glória, uma posição, uma riqueza, maior extensão territorial, Davi não. Davi estava preocupado com a casa do Senhor. Davi queria edificar algo para o Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja é nada na cabeça de muitas pessoas. A igreja é um conceito vazio, vago na cabeça de muita gente. Mas na mente daqueles que possuem um coração segundo o coração de Deus, é casa de Deus. Davi queria edificar a casa de Deus, e essa é a razão do porquê ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fez dos objetivos de Deus o seu próprio objetivo. Ele fez do anseio do coração de Deus a sua prioridade. Ele fez dos pensamentos de Deus o seu pensamento central. Ele amava a casa de Deus, ele amava a presença de Deus, a glória de Deus. Sabe um texto que me impressiona na Escritura? Eu quero ler com você esse texto que está lá em 1 Samuel, aliás, 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 3. Olha o que é dito a respeito de Saul, que reinou em Israel por 40 anos, antes de Davi ser levantado como rei. Tornemos a trazer para nós, o que, queridos? A arca do nosso Deus. Agora leia comigo essa parte bem forte. Porque nos dias de Saul, não nos valemos dela. Saul representa a gente aqui, que é oposta a Davi. O espírito de Saul é o espírito oposto ao espírito de Davi. O coração de Saul é o coração oposto ao coração que Davi manifestou. O texto está dizendo que nos dias de Saul, eles não se importavam com a arca. E a arca da aliança no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença manifesta de Deus. Em outras palavras, se nos dias de Saul eles não se importavam com a arca, significa que, portanto, eles não se importavam com a presença, porque a arca era um móvel que ficava ali no Santo dos Santos, dentro daquela tenda que tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo, o Santo dos Santos. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, aonde a arca estava, aonde a presença era manifesta, somente o sumo sacerdote. E mesmo assim, uma vez no ano, no dia do perdão nacional, aonde estava a arca, era onde estava a presença e a glória de Deus manifesta. Quando Davi se tornou rei, qual foi a primeira coisa que ele desejou fazer? Vamos em busca da arca. Vamos em busca da arca e trazê-la de volta a Jerusalém. Essa foi a sua primeira atitude. Essa foi a sua prioridade. Agora Davi, quando vai em busca da arca, ele não está buscando aquela madeira banhada a ouro.
Ele não estava buscando os utensílios de ouro que haviam dentro da arca. O que Davi estava buscando era a presença. O anseio do coração de Davi era pela glória de Deus. Ele estava dizendo: eu quero a presença, porque a arca é essa presença manifesta. Nós sabemos, Deus ele está em todo lugar, Ele é onipresente, como diz o livro de Atos, nele vivemos, nele nos movemos, nele nós respiramos, amém? A presença de Deus ela é imanente, ok? Nós vemos de fato a presença de Deus, mas há um momento e há um ambiente em que a presença de Deus ela é manifesta, e nós mergulhamos na presença de Deus. E esse nível de presença não acontece em todo lugar. A presença de Deus está aqui, por exemplo, em nosso meio. Enquanto louvamos, enquanto clamamos o nome de Jesus, enquanto adoramos, enquanto a palavra é liberada, a presença de Deus, ela toca os nossos corações, e o Espírito começa a se mover entre nós, ele incendeia os nossos corações. Amém, queridos? E você começa a ter a sua atenção nele. Há um interesse sendo despertado dentro de você. Ele traz luz sobre o seu coração, ele traz inspiração, ele traz revelação, e você começa a entender e a ver coisas que antes você não entendia, que você não via. É a arca da aliança presente entre nós, é a glória de Deus se movendo e se manifestando no meio do seu povo. Davi falou: traremos de volta a arca para Jerusalém. Mas Davi diz algo muito sério: nos dias do reinado de Saul, eles não se importavam com a arca. Existe um tipo de crente que não liga para a presença de Deus. Existe um tipo de pessoas que não se importam com a glória de Deus. Ele não cultiva a presença de Deus. Ele não desfruta da presença de Deus. Possui o mesmo espírito de Saul. A prioridade dele não é a presença. O coração dele não está inclinado para a presença. E veja, quando nós temos esse coração faminto, sedento pela glória de Deus, pela presença de Deus, isso atrai a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus. Por isso você pode apenas invocá-lo. Você pode simplesmente abrir a sua boca e os seus lábios e chamar por Ele, e chamar pelo nome dEle, aonde você estiver. Deus não se manifesta aqui apenas dentro desse auditório, não. Aonde você estiver, se você tiver o mesmo espírito de Davi, se você tiver o mesmo coração de Davi, querendo trazer a arca, querendo ver a manifestação da glória. Pastor, de maneira prática, como que eu faço isso? Preste atenção. Grande parte dos problemas dos casais, e aqui essa é uma reunião pela manhã com muitas famílias, com muitos casais. Grande parte dos problemas nos casamentos que eu vejo como pastor é falta de presença. Não tem presença. Nós estamos preocupados em mudar o nosso cônjuge. Nós estamos preocupados em brigar pela nossa opinião. Nós estamos preocupados em fazer valer a nossa vontade. Nós estamos preocupados em vencer uma discussão no casamento. Nós queremos é ter razão a respeito de tudo. E nós esquecemos que o que faz diferença na nossa vida é ter a presença. Por isso eu te digo em nome de Jesus: traga a arca para sua casa. Eu vou repetir: traga a arca para sua casa, traga a arca para o ambiente da sua família, traga a arca para o seu casamento. Valorize muito mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Você pode ter livros de casamento, você pode fazer terapias de casal, você pode participar de cursos que nós mesmos oferecemos para casais, mas o que fará a diferença realmente na sua casa, na sua família, no seu casamento, é a presença.
Só que eu estou falando aqui de uma mentalidade, de cultivar a presença de Deus no seu dia a dia, no seu casamento, com essa atitude. Traga a arca, traga a presença, se importe com a presença. Você não se importa com a presença quando você não se vale dela. O texto diz: nos dias de Saul nós não nos valemos dela, ou seja, nós não valorizamos a presença. Traga a arca é Cristo. Coloque Cristo no centro de tudo aquilo que você fizer. Se Cristo for o centro do seu casamento, o céu estará aberto sobre o seu casamento, porque o céu está aberto sobre Cristo. Se Cristo for o centro da sua empresa, dos seus negócios, ali o céu estará aberto também. Se Cristo for entronizado, centralizado lá na sua célula, o céu estará aberto ali.